Uma das maiores falácias dos socialistas é a afirmação de que num modo de governo, num modo de organização social marxista, comunista, socialista, as pessoas são mais prósperas, são mais felizes, elas têm mais possibilidades do que numa comunidade, numa sociedade organizada de forma capitalista, o que é um absurdo. A prosperidade ela é um fato inerente da livre iniciativa. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se nesse canal, compartilhem esse vídeo, assistam também os outros vídeos do canal. No vídeo anterior a gente falou sobre o curso lá da Empíricos, o Dobre Sua Renda, e eu falei para vocês que um dos maiores problemas do curso é que eles falam, você vai guardar 20%, vai investir aqui, vai investir ali, depois você vai guardar 30%, mas eles não falam como que você vai guardar 20%, que a maioria, grande maioria, sei lá, 99% talvez, 90% dos brasileiros, não sobra dinheiro para guardar em nada, quanto mais para investir. E faltou falar como que eles vão guardar, como que eles vão chegar nesse primeiro passo. E eu falei para vocês que eu estava escrevendo um e-book sobre esse respeito baseado no meu vídeo modo de emergência. E eu ia falar uma forma de resolver esse problema das dívidas para começar a sobrar um dinheiro para investir, para guardar, usando o método do modo de emergência. E eu fiz o comecinho do livro, umas 9, 10 páginas, a gente vai ler, eu vou mostrar para vocês o método completo, com base no que vocês vão aprender neste vídeo agora, é o suficiente. Caso vocês não tenham dívidas, já estejam bem encaminhados, compartilhem com seus amigos que vocês acham que podem se beneficiar dessa informação, conversem com seus amigos que têm problemas com dívidas, quem sabe não pode ser útil para eles, às vezes o que para vocês é simples, para alguém que está perto de vocês pode ser útil. Então, método do modo de emergência, elimine suas dívidas, comece a guardar e investir dinheiro. Esse é o nome do e-book e a gente vai ler junto. Depois eu posso até colocar, se houver interesse, num blog, alguma coisa, para vocês baixarem o PDF de graça. E se vocês quiserem ler com mais calma. Independência financeira é a condição de um indivíduo que não precisa mais trabalhar para se sustentar financeiramente. Já vou avisando também, antes da gente continuar, que se tiver erros de português, essas coisas, eu escrevi em meia hora isso. Provavelmente está cheio de erro de português. Eu não tenho o Office que corrige erros e tal, mas enfim. Também é chamada de liberdade financeira ou simplesmente costumamos dizer, entre aspas, fulano é rico. Primeiramente é preciso dizer que grande parte das pessoas que imaginamos serem ricas não estão nem perto de serem financeiramente independentes. Muitos dos ricos são endividados, vivem em lindas casas financiadas, dirigem vistosos carros financiados, muitas vezes com prestações atrasadas e mandado de busca e apreensão expedidos. Boa parte das pessoas que imaginamos serem ricos instalam câmeras nos portões de suas mansões, tão somente para evitarem atender cobradores e oficiais de justiça. Tenho certeza que não é isso que a maioria de vocês imagina quando deseja ser rico. Então, como esses ricos de mentirinha chegaram a situações tão vexatórias e francamente ridículas? A resposta é simples: eles tentaram parecer ricos. E com sucesso, boas roupas, um carro extravagante, uma casa estilosa, geralmente faz a mágica a contento. Adicione a isso meia dúzia de viagens a lugares exóticos, devidamente documentadas em centenas de fotografias publicadas em redes sociais, como Facebook e Instagram, em estações de esqui, resorts tropicais, etc. Vocês conhecem o tipo. E pronto, temos um rico instantâneo, apto a receber a admiração e talvez a inveja de centenas, se não de milhares de amigos, conhecidos, seguidores que saem propagando a lenda fulano é rico. O fim dessa farsa é dos mais patéticos. O carrão é apreendido por um oficial de justiça, a casa é leiloada, as contas bloqueadas e as dívidas no cartão de crédito executadas. E de repente, depois de alguns anos, a roda de amigos e conhecidos comenta: o que será que aconteceu com fulano? Era tão rico? Fulano nunca foi rico, era fake rico, era rico de mentirinha. Ter uma bela casa, um excelente carro, fazer ótimas viagens são coisas boas da vida.
Jamais desejaria privar nenhum de vocês de tais alegrias, mas alguns poucos anos de disciplina e, francamente, humildade podem garantir que esses mimos venham sem sacrifício do futuro e de maneira natural, sem parcelas, empréstimos ou humilhações futuras. É dessa jornada que essa apresentação pretende tratar. Capítulo 1. Dívidas. Lição número 1. Saia das dívidas. Simples assim. Tornar-se independente financeiramente e estar endividado são, via de regra, situações incompatíveis entre si. Como já discutimos em vários vídeos do canal YouTube Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, não adianta falar de investimentos, de montar carteira, de tesouro direto, de ações, de fundo imobiliário FII, se a pessoa que ouve as sugestões não consegue ao menos pagar as contas no fim do mês. A ideia dessa apresentação surgiu quando analisamos o curso Dobre Sua Renda, da empresa Empíricos, que consiste, grosso modo, em uma inteligente sugestão de carteira para investidores, cujos ativos não mencionarei por nome em razão de respeito aos direitos autorais e trabalho dos profissionais da Empíricos. Dito isto, em termos de porcentagem, tem uns erros de português aqui, pessoal, vocês me perdoem, eu escrevi isso em meia hora, acabei de escrever, agora estou fazendo um vídeo, depois eu corrijo. As sugestões de alocação da empresa eram o básico que os investidores prudentes costumam utilizar. 65% em título federal, Tesouro Direto. 2, 25% em ações negociadas em BVM e Bolsa, de empresas sólidas, eram de 5 a 12 empresas. 15% em fundo imobiliário FII, de emissores sólidos, de 3 a 4 fundos. Até aí, ótimo. Todo investidor está sempre interessado em boas sugestões, mas de que adianta dizer invista 20% da sua renda conforme nossa carteira e serás rico em 8 anos, se a pessoa não consegue fazer sobrar nem R$20 de renda no fim do mês, que dirá 20%. Em razão disso, e baseado no meu vídeo Modo de Emergência, um plano para a proteção de sua família em situações de risco, decidi criar esta apresentação, detalhando sugestões sobre como um indivíduo ou uma família pode chegar à estaca zero, ou seja, zerar suas dívidas para então poder pensar em enriquecer. Imagine o caminho da riqueza com uma maratona, uma corrida de 42 quilômetros. O caso é que se você está endividado, em vez de começar a corrida do marco zero, você começa 6, 7, 10 mil quilômetros antes do ponto zero da corrida, com pesos extras amarrados em suas pernas e escorpiões dormindo nos seus calçados de corrida. Não é nem preciso dizer que as suas chances não são boas. É claro, sempre haverá aquele exemplo do gênio empreendedor que fez uma dívida enorme para montar um negócio fantástico e assim enriqueceu lindamente. Mas não escrevo para este texto para gênios, escrevo para pessoas normais como eu e imagino que, como você, também sem atributos, sem grandes atributos, mas disposto a se esforçar e fazer o que for necessário para conseguir os melhores resultados possíveis. Então, chegamos ao seguinte acordo: dívidas são ruins, queremos e devemos eliminá-las. Se eu parar é porque eu estou bebendo água. Partindo desse pressuposto, podemos começar. 2. Por que dívidas são ruins? Por que dever dinheiro e gastar mais do que você ganha é tão ruim, tão tabu? Quanto maior o seu endividamento, maior o seu risco, maior a sua fragilidade financeira e menor a sua capacidade de lidar com o imprevisto, seja ele problema ou oportunidade. Oportunidades também? Sim, é fácil entender como o endividamento nos fragiliza ante problemas, um carro que quebra, seu filho com dor de dentes, um vazamento nos canos da casa. Tudo isso pode se tornar um pesadelo se não tivermos uma reserva financeira para emergências. A maioria de nós sabe disso, mas como estar endividado nos limita a capacidade de aproveitar boas oportunidades? Explico com um exemplo simples. Suponha que surgiu a possibilidade de comprar um terreno bem localizado, sem restrições, sem ônus, com a documentação em ordem, por 1/3 do preço de mercado. Excelente, certo? Mas de que adianta tal oportunidade
se seu saldo bancário estiver negativo em dezenas de milhares de reais. Dívidas atraem mais dívidas. A dívida não para e a miséria ama companhia. Quanto menos protegido você estiver, mais problemas surgirão. É quase uma lei não catalogada da natureza. Por outro lado, quanto melhor preparado o indivíduo estiver para os problemas, menos eles parecem interessados em dar o ar da graça. A desgraça adora visitas surpresas e odeia entrar em casas que já aguardavam com um pratinho na mesa e uma porção extra de batatas. 3. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Funcionários públicos podem ficar meses sem receber salários por má administração do Estado. Empregados bem estabelecidos numa firma podem ser mandados embora por simples mau humor do chefe. Lojas podem ver seu faturamento desabar por um novo concorrente que entra no mercado ou podem se ver no meio de um pesadelo jurídico kafkaniano por conta de uma execução fiscal causada por contadores desastrados. A única certeza da vida é: vai chover um dia. Então, leve seu guarda-chuva. E é aí que entra o modo de emergência e o MME, método do modo de emergência, que eu criei. 4. Método do modo de emergência. Uma forma certeira de se enlouquecer é tentar viver como um monge, comer pão e água, não fazer nada de divertido, usar roupas velhas e surradas, se autoflagelar negando todo e qualquer mimo e agrado que custe dinheiro a si e a pessoas ao seu redor. Não é de jeito nenhum disso que se trata o MME. Guardar cada centavo que se ganha é receita certa de insanidade. Não tente fazer isso. Por outro lado, gastar tudo o que se ganha e mais um pouco é igualmente péssima ideia. Se a frugalidade extrema, tá cheio de erro de português, viu? Extrema, né? Gera insanidade, a prodigalidade e o uso descontrolado do dinheiro gera desastre. Então, sem mais delongas, vamos tentar reunir algumas estratégias para eliminar as dívidas e começar rumo à nossa jornada rumo à liberdade financeira. 5. Como nos metemos nessa encrenca? Sou capaz de apostar que quase todos os seus problemas financeiros vieram de uma atitude errada e irregular: tentar parecer rico. A esta afirmação tenho certeza que a maioria de vocês se oporá com grande indignação. Absurdo! Vocês dirão. Jamais vivi como um rico. Nunca fiz nada demais. Sempre fui simples. Essa análise pessoal provavelmente vem de se comparar o seu comportamento e os gastos com o de pessoas que você considera ricas ou com o de pessoas que você considera pródigas, gastadores compulsivos e irresponsáveis. Não sou como fulano, que vai todo final de semana para a praia. Não sou como a cicrana, que todos os dias compra uma roupa novinha para ir à faculdade. Esse é o tipo de argumento que eu espero estar brotando na mente da maioria dos leitores. Porém, tentar parecer rico não significa ter um comportamento tão ruim quanto dos conhecidos, vizinhos ou parentes. Significa simplesmente que você viveu além das suas possibilidades, gastou além do que podia. Não além do que seu vizinho, amigo ou parente podia, mas além do que você poderia gastar. O primeiro passo que daremos para resolver este problema é este: esqueça as comparações com terceiros. Esta é uma batalha que travaremos contra nós mesmos, não contra o gasto dos outros, mas contra os nossos gastos. Daí, entre aspas, há quem se faça de rico não tendo coisa alguma, e quem se faça de pobre tendo grande riqueza. Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Aspas de novo. Melhor o que é estimado em pouco e tem um servo, do que quem se honra a si mesmo e tem falta de pão. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Como diz a Bíblia Sagrada, tentar parecer rico é péssima ideia. Via de regra, todo gasto que fazemos para impressionar os outros nos atrasa na maratona da riqueza. Toda dívida que contraímos são passos que damos para trás nesta corrida metafórica. Como diz o famoso ditado: o segredo da felicidade é parar de comprar coisas que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não gostam de nós.
Este é o primeiro passo. Pare de tentar impressionar os outros. Pare de tentar parecer rico. E vamos um passo além. A partir de hoje, será necessário viver abaixo de nossas possibilidades e usar o que restou para quitar dívidas. Antes de continuar o próximo capítulo, viver abaixo das suas possibilidades é a raiz e a alma do método do modo de emergência. Você aciona esse modo, passa a viver de forma mais frugal por um determinado período de tempo para acertar as coisas, para depois poder voltar ao normal. 6. Encontrando vazamentos. Como foi que chegamos a esta situação tenebrosa? Salvo casos em que algum desastre se abateu sobre a família, uma doença terrível surgiu de repente ou algo do tipo, as dívidas surgem quando gastamos mais do que ganhamos. De qualquer forma, os gastos exagerados são também os culpados de não termos salvaguarda para as grandes tragédias. São os gastos exagerados que nos impedem de possuir um plano de saúde que cubra os gastos com doenças terríveis. São esses mesmos gastos que nos impedem de ter um fundo de emergência para cobrir os desastres e as tragédias. Um porém aqui, uma ressalva, um adendo, na verdade, antes de continuar. Os gastos extras também nos impedem, por exemplo, de ter um seguro do carro, que vai prevenir uma tragédia muito maior se alguma coisa errada acontecer. Seja qual for a origem das suas dívidas, a solução é uma só: cortar gastos e usar o que sobrar destes cortes para quitar as dívidas o mais rápido possível. Uma forma de fazer isso é encontrar os vazamentos, descobrir para onde o nosso dinheiro vai todo mês. Para resolver isso, a boa e velha fórmula, eu quis dizer, papel, lápis e calculadora. Vamos analisar então um exemplo hipotético através do estudo de uma situação financeira, da família, entre aspas, Adorno. Aqui eu criei uma historinha hipotética para vocês de uma família que está numa situação difícil financeira. A gente vai conhecer a situação deles, conversar com eles, vai ver a planilha da situação deles e a gente vai resolver juntos a situação financeira dessa família Adorno. Adorno seria o sobrenome deles. Entramos na cozinha da casa alugada do senhor e da senhora Adorno. Ela nos oferece um refrigerante, mas pedimos um copo d'água. A situação atual dos Adorno é a seguinte: o senhor Adorno é mestre de obras numa empreiteira local, ganha R$ 4.500. A senhora Adorno é secretária no consultório dentário, recebe R$ 1.500. A filha, Michele Adorno, tem 15 anos de idade e não trabalha. Então vocês podem ver que eles ganham bem, é uma família que está com uma renda legal até, né? Assim, a renda da casa é de R$ 6.000, mas a dívida atual da família beira hoje os R$ 57.000, divididos da seguinte forma: 1. Cartão de crédito da senhora Adorno, R$ 5.000, parcelados em 10 de 500. Os próximos 10 meses ela tem R$ 500 no cartão para pagar. 2. Cartão de crédito, senhora Adorno, R$ 2.000, parcelados em 10 vezes. Nos próximos 10 meses ele tem R$ 200 no cartão para pagar. Parcelas do carro da esposa, R$ 15.000 total, 20 parcelas de R$ 750. Parcelas do carro do marido, R$ 25.000, são 20 parcelas de R$ 1.250. Limite da conta corrente, eles entraram no limite da conta. A mulher entrou em R$ 2.000, o esposo entrou em R$ 1.000. A escola da Michele, de 15 anos, está atrasada, eles devem R$ 3.000 de parcelas na escola. E eles têm carnê para pagar, a Casas Bahia, R$ 4.000, 10 parcelas de 400, total R$ 57.000 em dívidas. Lembrando que eles moram de aluguel. Uma situação, no mínimo, preocupante. Ao lermos em voz alta a lista dos débitos, exasperado, o senhor Adorno começa a gritar indignado com os gastos desenfreados de sua esposa, com R$ 5.000 de dívida no cartão de crédito e R$ 2.000 de uso do limite bancário. Vocês, então, pedem calma e lembram que, se é verdade que a senhora Adorno gastou muito com tais itens, o marido também exagerou na escolha de seu carro, que possui R$ 25.000 em parcelas pendentes. Diante da revelação das mensalidades atrasadas de seu colégio, a jovem Michele começa a chorar copiosamente, desesperada.
com a humilhação vindoura diante das suas endinheiradas coleguinhas de classe. Pedimos calma, passamos ao próximo passo. A primeira etapa da redenção dos adornos é simples, mas amarga. Compra de itens que não sejam alimentos, remédios e combustível está temporariamente suspensa até segunda ordem. Ao explicarmos que isso inclui tintura de cabelo e cosméticos, Michele redobra seus prantos. Está inconsolável. É apenas um modo de emergência, lembramos. Não é permanente nem definitivo, é temporário. A menina então se acalma e seguimos nossa explicação. O casal possui R$ 3.450 em parcelas mensais devidas, carros, cartões e carnês. Voltando aqui, esses R$ 3.450 são as parcelas do carro, do cartão de crédito e do carnê aqui. Então é o item 1, item 2, item 3, item 4 e item 8. Totaliza R$ 3.450 em parcelas. Eles têm R$ 3.000 de dívida de limite bancário somada e R$ 3.000 de parcela atrasada do colégio da Michele. Destas dívidas, a mais preocupante é a do limite bancário, seguida pelos cartões de crédito. Ambas possuem juros altíssimos. Se não resolvidos rapidamente, podem desgraçar o futuro dos adornos. Principalmente o cartão de crédito, se eles pagarem o mínimo na próxima parcela, já vai explodir. Já nunca paguem o mínimo da fatura do cartão, sempre paguem tudo, porque o juro do cartão de crédito é impagável, não tem como sair se você entrar. Além desses débitos, os adornos pagam aluguel mensal de R$ 1.500, cerca de R$ 1.000 em supermercado, R$ 300 em planos de celular, R$ 200 em internet, R$ 500 em combustível e R$ 100 mensais na academia de ginástica e musculação de Michele. Total, R$ 3.600, além das parcelas de R$ 3.450, no montante mensal de R$ 7.050. São R$ 1.050 acima da renda do casal todos os meses. Então eles gastam R$ 1.050 a mais do que ganham todos os meses. A isso chamamos encontrar os vazamentos. Se essa história te chocou, acredite, existem outras muito piores. E saiba que é muito mais chocante descobrir os nossos próprios vazamentos no nosso próprio orçamento. A maioria das pessoas simplesmente não tem ideia da quantidade de furos em seu encanamento financeiro. Capítulo 7. Choro e ranger de dentes. Mas voltemos aos adorno. Como percebemos, jogar fora os cartões de crédito não resolverá a situação da família. Eles já devem mensalmente muito além do que ganham e possuem várias dívidas perigosas. Então o que fazer? Não se resolve caos financeiro sem choro e ranger de dentes. A situação dos adorno exigem medidas drásticas de contenção de gastos e tendo em vista que a família vive de aluguel, se não tomadas em breve, pode levá-los a morar na rua. Nosso primeiro objetivo é trazer os gastos regulares mensais para o mais próximo possível da renda mensal, que é de R$ 6.000. O primeiro passo é diminuir o plano de internet, trocando-o por um com menos velocidade. A troca de plano, não sem protestos da menina Michele, gerará aos adorno uma economia de R$ 100. É um bom começo. Então, trocando o plano por um plano mais mequetrefe, a gente baixou a internet dos adorno de 200 para R$ 100. O próximo passo são os celulares. Trocamos então os planos premium de R$ 300 para os 3 por um plano básico que totaliza R$ 150. Economizamos mais R$ 150 por mês. Enquanto Michele chora copiosamente e se retira da cozinha, percebo um brilho surgindo nos olhos do casal. Eles se entreolham com algo que não sentem há tempos brotando no peito. Esperança. Temos que cancelar temporariamente a academia de Michele. Ela pode correr no parque aqui perto ou fazer exercícios em casa. Ao ouvir tal sugestão, a senhora Adorno abaixa a cabeça envergonhada, mas a medida eleva a economia mensal para os R$ 350. Falta R$ 700 para os adornos gastarem tanto quanto ganham. O colégio de Michele custa R$ 600 mensais. Ela terá de se transferir para uma escola pública enquanto os pais acertam as contas. Tal notícia corta o coração do casal,
mas explicamos a eles que pagar a mensalidade no momento é algo tão imponderável que nem ao menos consideramos tal despesa nos gastos mensais. Michelle ouve a conversa do corredor. Resignada, retorna à cozinha, se serve de um copo de água e abraça os pais. Não é para sempre, ela diz. É por uma boa causa. Vamos fazer o que for necessário. Tudo muito bonito e comovente, mas ainda restam R$ 700 em gastos para cortar. O Sr. Adorno chama minha atenção. Segundo ele, sem o custo de levar Michelle ao colégio e à academia, os gastos de combustível cairão para R$ 400 mensais. A senhora Adorno sugere que se o casal for junto ao trabalho utilizando um único carro, é possível diminuir a conta do etanol para R$ 300. Acertados em alguns detalhes, ambos concordam, assim economizamos R$ 200 em combustível. Capítulo 8. Modo de emergência. Proponho duas possibilidades ao casal. Ou mudar-se para uma casa de aluguel mais barato, ou se livrar de um dos dois carros. Eles ponderam que a mudança geraria mais gastos, pintura da casa a ser deixada, caminhão, carregadores, fiança da nova casa a ser alugada. É uma possibilidade para o médio prazo, mas de imediato geraria problemas. Então, nos dirigimos à concessionária onde os Adorno compraram seus carros. Sentamos com o gerente e juntos averiguamos a situação dos veículos. Parcelas do carro da esposa, um HB20 com R$ 10.000 pago, R$ 15.000 em dívida, 20 parcelas de R$ 1.500. Parcela dos carros do marido, um Volkswagen Jetta com R$ 20.000 pago, R$ 25.000 devidos, 20 parcelas de R$ 1.250. Propõe então à gerência do local o seguinte arranjo. O Jetta, com R$ 20.000 em parcelas pagas, será devolvido à concessionária e o valor pago, que são R$ 20.000, será abatido da dívida do HB20, R$ 15.000 em parcelas não vencidas. Os 5.000 restantes, 20 menos 15 igual a 5, serão usados para adquirir um ano de seguro para o HB20. Os Adornos não tinham seguro de carro e os R$ 3.500 restantes a concessionária devolverá R$ 3.000 em dinheiro, R$ 500 serão absorvidos pela empresa em taxas, entre aspas. Todos concordam, assinamos os papéis e voltamos para a residência da família, espremidos no HB20. No caminho, peço aos Adornos que parem no banco. Vamos depositar os R$ 3.000 que a gente ganhou da concessionária nas contas correntes do casal, zerando assim a dívida do limite bancário utilizado. Cansado, o Sr. Adorno pede que continuemos no dia seguinte, pois precisa descansar. Depois que me retiro do local, ele se senta no chão da garagem e olha para o solitário carro que restou. Modo de emergência, ele pensa. Modo de emergência. Capítulo 9, o dia seguinte. Sento-me com os Adorno e proponho um corte de gastos com o supermercado, baixando de R$ 1.000 para R$ 800. Impossível! Protesta a senhora Adorno. Não tem como baixar isso, é só comida. Peço para ver o armário de comida da família e tomo notas. Faço também uma inspeção nos banheiros e na área de serviço. Depois da investigação, apresento o meu plano. Vamos trocar as marcas de todos os produtos consumidos na casa. Por exemplo, os biscoitos estocados custam R$ 4,00 por embalagem. Similares chegam a custar R$ 1,50. O vinho predileto da família custa R$ 78,00. Garrafas de qualidade razoável saem por R$ 18,00. Indo item por item, descobrimos que a economia será de R$ 300,00, levando a conta do mercado para razoáveis R$ 700. Terminada essa etapa, resolvemos catalogar as alterações feitas até o momento. Antes de continuar, o que a gente fez nessa etapa aqui foi trocar a marca de produto que compra no supermercado, pegar uma marca inferior mesmo. É modo de emergência, é assim que funciona, vai viver um pouco pior. Conseguiu baixar de R$ 1.000 para R$ 700. Então, item, supermercado, custo anterior R$ 1.000, baixou para 700. Internet 200, baixou para 100. Celular 300, baixou para 150. Combustível de 500, baixou para 200. Academia de 100, baixou para 0. Prestação do HB20 quitou. Prestação do Jetta quitou também, porque devolveu o veículo. Assim, o total da economia foi de R$ 2.850 por mês, levando as despesas fixas dos Adorno para R$ 4.200. Antes eram R$ 7.050. Sobrou então R$ 1.800 por mês para atacar as dívidas restantes. Vamos dar uma revisada a fim de refrescar a memória. Cartão de crédito do Sr. Adorno, R$ 5.000.
Cartão de crédito senhora Adorno, R$ 2.000, parcela do carro quitado, parcela do carro do marido quitado, devolvido ao vendedor, limite da conta corrente da esposa foi quitado, limite da conta corrente do esposo foi quitado, dívidas da mensalidade da escola da Michele, R$ 3.000, carnês, R$ 4.000, 10 parcelas de 400, total R$ 14.000, dos 57 a gente baixou para 14 mil. Em acordo com o colégio da Michele, conseguiu-se parcelar o débito em 6 parcelas de R$ 500. A menina seguirá estudando em escola pública, pelo menos por enquanto. Em 10 meses, as parcelas estarão todas quitadas, com redução dos gastos. Os Adorno terão finalmente uma reserva de emergência e um fundo para uma viagem de férias. Aconselhamos então a família a tentar poupar algum dinheiro para sua liberdade financeira, mesmo que isso demore um pouco para ser atingido. Pessoal, esse foi os primeiros 10 capítulos do meu e-book Método do Modo de Emergência, Elimine Suas Dívidas e Comece a Guardar e Investir Dinheiro. A gente apresentou essa história aí da família fictícia Adorno. Eu acho que tem muita dica aí que muita gente pode utilizar. De repente você não precisa dessas dicas porque você já está bem encaminhado, mas de repente algum amigo seu pode achar útil. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação e até a próxima.